Mais de 100.060 brasileiros estão aptos para votar nessa eleição norte-americana. População lota postos de votação para decidir presidente, legisladores e leis que vão do aborto ao salário mínimo. Novo estudo traça o perfil dos brasileiros que vivem no estado de Massachusetts. Brasileiros com transtorno do espectro autista vão expor obras de arte no sul da Flórida. E você vai conhecer os brasileiros que estão participando de um importante e extenso experimento científico internacional. O trabalho dos pesquisadores brasileiros vai compor um laboratório caverna na Dakota do Sul, instalado a 1,5 km abaixo da superfície terrestre. Olá! Mais de 240 milhões de cidadãos norte-americanos, incluindo muitos estrangeiros naturalizados, estão aptos para votar nessa eleição que segue em andamento. Hoje, o ex-presidente Donald Trump votou no estado da Flórida, onde vai esperar a apuração dos votos em sua residência em West Palm Beach. Já a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris está na capital Washington, D.C. e vai passar a noite na Howard University, onde ela se graduou em Economia e Ciência Política em 1986. Ela, que é da Califórnia, votou por correio no último final de semana. E você sabe qual é a representatividade da comunidade brasileira nas eleições dos Estados Unidos? Hoje estima-se que somos mais de 2 milhões de pessoas aqui no país. Mas, segundo o censo norte-americano, apenas uma pequena parcela dos brasileiros estão aptos ao voto. E mesmo assim, nem todos que têm a cidadania são registrados para isso. Segundo o censo norte-americano, os brasileiros acima de 18 anos com cidadania e que poderiam ter registro para votar nessas eleições representam apenas 33,8% do total da nossa população que está aqui no país de forma legalizada. Isso corresponde a 167.586 brasileiros. Esses são os dados mais recentes do Censo dos Estados Unidos, coletados em 2021. O levantamento ainda mostra que Flórida e Massachusetts são os estados com maior número de brasileiros com a cidadania norte-americana. O Itamaraty não divulga dados a respeito de quantos brasileiros poderiam ter a dupla cidadania ou estariam registrados para votar aqui no país. Mas, independentemente do número exato dos brasileiros participando do processo eleitoral dos Estados Unidos, uma coisa é certa: a mobilização da nossa comunidade nas decisões do país tem aumentado. Muitos brasileiros têm se mobilizado, a gente tem acompanhado bastante isso pelas redes sociais. Nós percebemos que a grande preocupação dos brasileiros aqui é a escolha do candidato mais favorável para aquilo que lhes interessa. Alguns votando Donald Trump, querendo sair daquela cultura que muitas vezes nós vemos no Brasil, a tentativa da esquerda tomar conta das Américas, e outras tentando buscar um lado mais equilibrado Kamala Harris para algo que possa ser um pouco mais populista, um pouco mais social, voltado mais para o lado de viés esquerda, se é que nós podemos chamar de esquerda, que aqui nos Estados Unidos eu acredito que não exista uma esquerda como existe na América do Sul, mas nós temos aí candidatos muito bem definidos. Nós vemos muitos brasileiros tentando votar, tentando conquistar novos votos, inclusive dentro da própria comunidade brasileira, para tentar fazer o seu candidato vencer. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ideia no mês de outubro, com brasileiros cidadãos aptos ao voto, mostrou que Kamala Harris seria a favorita, com 60% das intenções de voto. Donald Trump ficou com 35%, 3% se declararam indecisos e 2% disseram preferir outro candidato. Já é a terceira vez que a gente faz pesquisa só com brasileiros, é o terceiro ciclo de eleição nos Estados Unidos. Estamos desde 2016, o IDEA já faz essa pesquisa. É uma pesquisa representativa dos brasileiros que estão aptos a votar e vivem nos Estados Unidos. E o que a gente teve de resultado dessa vez é uma preferência por Kamala Harris. A gente vê o brasileiro muito preocupado com a questão da imigração, que é um tema central nessa eleição. Isso também tem a ver com a distribuição de onde os brasileiros estão nos Estados Unidos, né? Então, você vê muitos brasileiros em estados democratas. A pesquisa também revela que, apesar da preferência da maioria ainda ser democrata, tem aumentado no país o número de brasileiros que votam no Partido Republicano. Eu escolheria o Trump. Do ponto de vista do imigrante,
foi o menos prejudicial. O Obama sorrindo foi quem mais deportou gente. A esquerda no poder nunca foi favorável para o imigrante. Na época do Trump, o país fechado, cerrado, com a economia travada na época do Covid, a economia do país voou e os imigrantes todos falam, eram unânimes, não faltava trabalho. Hoje, com os democratas no poder, os imigrantes estão chorando e o próprio americano não está aguentando a inflação nesse país. Trump neles. Fica até difícil, né, escolher, né, num país que a gente vive hoje, né, com muitos imigrantes. Mas eu queria que a mulher tomasse posse dessa vez, né, para a gente ver também a força da mulher, né, para ver o que ela vai fazer por nós, que somos a maioria de imigrantes nesse país. Mas a minha opinião é que ela leva essa. Vale lembrar que aqueles que são portadores de vistos ou de green card ou os indocumentados não podem participar das eleições americanas. E essa eleição registra um recorde de ações de segurança para prevenir violência. O FBI disse que monitora diversas ameaças. O FBI montou um posto de comando na capital, Washington, D.C. Há semanas, a região está sob alerta máximo, com agentes apaisanas espalhados pela capital e centenas de outros monitorando internamente as ameaças feitas para o dia das eleições e da contagem de votos. O trabalho aqui funciona 24 horas por dia. Nada escapa aos olhos dos agentes da Polícia Federal norte-americana. Existem ameaças criminosas físicas e cibernéticas aos trabalhadores eleitorais e também atos de violência doméstica, diz o agente-chefe do setor. Prédios federais como a Casa Oficial da Vice-Presidente, a Casa Branca e o Congresso serão cercados e o policiamento reforçado. O secretário de Comunicação do Pentágono disse que a Guarda Nacional destacou efetivo extra para a capital, que ficará sitiada de hoje até o dia 13 deste mês. Pontos de votação também reforçaram a segurança, com o medo de ameaças de vandalismo aos prédios durante a contagem dos votos. A seguir, a gente fala mais sobre a eleição e sobre as decisões polêmicas que estão em jogo em diversos estados do país. E mais, tem reportagem sobre um novo estudo que traçou o perfil dos brasileiros que vivem no estado de Massachusetts. Américas no ar. Oferecimento Rijab Chip. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante pra te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. A gente já mostrou aqui no Américas no Ar que, além da decisão de hoje para a presidência, estão em jogo nessa votação a eleição de legisladores de câmaras locais e do Congresso Nacional. Mas, além disso, muitos estados também vão decidir os rumos de leis próprias, que são bastante importantes para os moradores. Em 41 estados do país, estão sendo realizadas 147 consultas populares, onde os eleitores vão decidir leis que incluem questões relativas à descriminalização da maconha, à liberação do casamento homoafetivo, à interrupção de gestação e até o salário mínimo. São decisões importantes que afetam diretamente a vida dos moradores e vão influenciar as políticas públicas adotadas em cada estado. Mas, além de mudar as leis localmente, essas escolhas têm potencial de impactar medidas federais. Por isso, muitos especialistas chamam essas consultas populares de laboratórios da democracia, onde a aprovação popular de leis é testada em menor escala como um termômetro do que pode acontecer nacionalmente. E como o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, muitas vezes as consultas populares são usadas pelos partidos para motivar seus eleitores a comparecer às urnas, porque propostas sobre temas polêmicos costumam gerar um alto engajamento. Por isso, são esperados votos recordes em ao menos 10 estados: Arizona, Colorado, Dakota do Sul, Flórida, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada e Nova York. Essas regiões vão decidir se querem mudar as leis estaduais para garantir ou ampliar o acesso ao aborto. Pesquisadores do Instituto Diáspora Brasil realizaram um estudo para traçar o perfil da comunidade brasileira em Massachusetts.
E o relatório final diz que nós, o maior grupo de imigrantes do estado, não devemos ser esquecidos, já que a nossa força de trabalho diversa pode ajudar a alavancar o estado. Atrás somente da Flórida, hoje, Massachusetts abriga a segunda maior população brasileira nos Estados Unidos. Além disso, desde 2012, os brasileiros formam a maior população imigrante do estado. Mas, segundo os pesquisadores, a nossa comunidade na região continua relativamente desconhecida e subaproveitada. Para mudar este cenário, o relatório trouxe à tona a trajetória migratória dos brasileiros aqui na região, mostrando como as nossas experiências, tanto culturais quanto econômicas, são significativas e podem ajudar o estado a se fortalecer. É que, segundo os pesquisadores, o brasileiro tem uma forte tendência ao empreendedorismo e não teme os desafios da vida, reflexos das vivências como imigrante. Hoje, segundo a pesquisa, os empreendedores brasileiros possuem aproximadamente 24.400 empresas de médio porte e em crescimento em Massachusetts, principalmente nos setores de desenvolvimento imobiliário, construção civil, contabilidade, restaurantes e serviços domésticos. Tiago Prado é um exemplo de sucesso. Empresário, mentor, palestrante e investidor, Tiago é uma referência em estruturação e crescimento de empresas de imigrantes nos Estados Unidos. Há 25 anos vivendo no país, o empresário aposta na educação como forma de potencializar a capacidade empreendedora do imigrante brasileiro. Sim, o perfil do empresário brasileiro nos Estados Unidos está mudando, ele está mais maduro e aberto à educação, ele busca conhecimento, ele busca estruturas e estratégias que ele pode alavancar o negócio dele nos Estados Unidos, que é muito diferente do que acontecia 10 anos atrás aqui na grande Massachusetts. Em 2022, os trabalhadores imigrantes brasileiros contribuíram com cerca de 8 bilhões de dólares para o Produto Interno Bruto do estado, de acordo com um relatório, e 219 milhões de dólares em imposto de renda. Hoje, a maioria da nossa comunidade se concentra em Everett, Framingham e na Grande Boston. E, de acordo com os censos de 2022, 84% dela tem idade entre 18 e 64 anos. A comunidade brasileira criou, neste estado, cerca de 15 mil empregos. A continuidade de pesquisas similares permitirá o aprimoramento no entendimento das necessidades da comunidade, facilitando o desenvolvimento de iniciativas eficazes de políticas públicas que promovam o bem-estar e o sucesso dos brasileiros desta região. Mas o relatório também analisou os maiores desafios dos brasileiros que vivem em Massachusetts. No topo da lista estão a falta de documentação de imigração, baixo acesso à saúde e barreiras linguísticas. Mais de 1/3 dos brasileiros na região tem dificuldades para falar o inglês, o que afeta o emprego, o conhecimento dos direitos dos trabalhadores e o acesso aos serviços. O relatório aponta também quais os principais motivos que levam os brasileiros a deixarem o país de origem. São eles problemas econômicos, violência urbana e agitação política. Agora a gente traz as informações sobre o Brazilian Day, que vai rolar em Tampa no próximo final de semana. A festa foi adiada por causa da passagem do furacão Milton pela região. A Carla Marinho tem os detalhes para a gente. Os moradores de Tampa e região vão ter a chance de fugir da rotina para uma viagem nostálgica pela cultura e sabores da culinária genuinamente brasileira. O Brazilian Tampa Day já faz parte do calendário de eventos da cidade, que fica a menos de 2 horas de Orlando. Na festa, a diversão é garantida, com música ao vivo, atividades infantis e com a turma animada das barracas de comidas. Médias e pequenas empresas também aproveitam a festa para oferecer produtos e serviços. Teremos aqui comidas típicas, pula-pula para as crianças, teremos a advogada de imigração tirando dúvidas da comunidade, teremos o consulado brasileiro, teremos o Red Bus e muitas outras coisas. A 13ª edição do evento, que precisou ser adiada por causa da passagem do furacão Milton, vai acontecer neste sábado, com entrada gratuita, no 7601 Jackson Springs Road, pertinho do aeroporto de Tampa. Sábado, novembro, dia 9, entre meio-dia e 6 da tarde. Você não pode ficar de fora dessa grande festa onde celebramos a cultura brasileira em Tampa e celebramos também a família. Depois do intervalo, Exposição de Arte na Flórida vai reunir quadros de brasileiros que têm o transtorno do espectro autista. E mais, vacina brasileira contra o câncer de próstata avança para testes nos Estados Unidos.
Brasileiros adultos e crianças com o transtorno do espectro do autismo se preparam para uma ação que tem o objetivo de valorizar o protagonismo de seus projetos de arte. Os trabalhos deles serão expostos aqui na Flórida durante um simpósio internacional para discutir o transtorno. O Eye Contact Brazuca vai reunir as obras no final desta semana. São mais de 50 telas que ficarão expostas em Fort Lauderdale, no sul da Flórida, durante o congresso Autism Safe Journey. E um concurso vai escolher os vencedores. E a competição deste ano tem o tema dos 200 anos de boas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Hoje, as telas vencedoras do concurso do ano passado estão no Consulado-Geral do Brasil em Miami, que é um dos apoiadores da ação. É com grande satisfação que a gente apresenta pelo segundo ano consecutivo essa parceria do Consulado-Geral do Brasil em Miami com a organização do Congresso Autism Safe Journey, onde nós estamos patrocinando um evento de artes voltado para crianças com autismo. O nome do evento é o Brazuca Festival de Artes para Crianças com Autismo, onde haverá um espaço para exposição de quadros e obras de artes desses meninos e meninas, para que possa haver uma competição e nós escolhermos as melhores obras de arte. A exemplo do que foi feito ano passado, né? Onde aqui na parede a gente pode ver 3 quadros que foram os vencedores desse festival. E o Festival de Arte deste ano também vai repetir outro evento de grande sucesso. Tem o projeto que a Grazi Gadia toca, que é o projeto do Autism Without Mask, onde terapeutas e mães podem ter o seu rosto pintado pelas crianças, pelas pessoas que têm autismo, e isso depois vira um livro, vira exposição, e é um projeto lindíssimo. Isso, muito bem. O Autismo Sem Máscaras, criado pela artista plástica Grazi Gadia, reflete os momentos de conexão entre terapeutas, mães e filhos através da arte. E toda essa expressão artística de brasileiros com o transtorno do espectro autista que vivem aqui nos Estados Unidos estará no Broward Center nos dias 8 e 9 deste mês, quando acontece o congresso Autism Safe Journey, criado pelo médico brasileiro Carlos Gadia, para trazer as mais novas informações de tratamentos e tecnologias sobre a condição, com os maiores especialistas no tema. Hoje, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 1 em cada 110 pessoas tem o transtorno do espectro autista. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, anunciou que o Brasil é hoje o segundo país com mais fluxo de investimento estrangeiro direto, atrás apenas dos Estados Unidos. Os dados são com relação aos primeiros 6 meses deste ano. O documento ainda aponta que, enquanto os investimentos aumentam para o Brasil, caem para a China por conta do contexto de risco geopolítico e pela incerteza econômica do país. Fatores que impactam na confiança dos investidores estrangeiros. Em uma escala global, foram mais de 800 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros diretos no primeiro semestre deste ano. Uma vacina contra o câncer de próstata desenvolvida lá no Brasil começou a ser testada aqui nos Estados Unidos após a aprovação da FDA para esse imunizante. A imunoterapia desenvolvida por pesquisadores brasileiros já está em fase inicial de coleta de pacientes para testes nos Estados Unidos. Essa é a primeira vez que uma tecnologia inteiramente desenvolvida no Brasil alcança esse estágio de aprovação por uma agência regulatória norte-americana. Se trata de uma imunoterapia personalizada, que começou a ser feita há 25 anos e foi criada pelo médico brasileiro Fernando Tomé Kreutz. A tecnologia visa reduzir a recorrência da doença e tem potencial de economizar bilhões de dólares globalmente. O tratamento, já testado no Brasil, utiliza fragmentos do tumor do paciente para produzir uma resposta imune específica. Se os resultados dos testes aqui nos Estados Unidos forem positivos, a imunoterapia brasileira poderá ser registrada comercialmente em cerca de 18 meses. Depois do intervalo, a gente volta a falar das eleições porque muitas urnas já estão fechando em todo o país. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já.
temporada de furacões deste ano termina no final deste mês e as autoridades anunciaram que mais uma tempestade se formou e tem os Estados Unidos na rota. A nova formação está sendo monitorada. Neste momento, ela está na região do Golfo e, segundo o Centro Meteorológico dos Estados Unidos, ela vai evoluir de intensidade e virar furacão antes de atingir o país. Isso deve acontecer amanhã, na quarta-feira. As imagens de satélite mostram que a formação, que recebeu o nome de Rafael, está aumentando de tamanho. A previsão é de que ela siga pelo Golfo do México, passando por várias ilhas até chegar ao sul dos Estados Unidos, tocando o solo em algum lugar entre o norte da Flórida e estados do sul, como Texas, Louisiana e Mississippi. Mas ainda é considerado cedo demais para ter uma exatidão de onde ocorrerá o landfall. Uma coisa é certa, já a partir de amanhã, a costa oeste da Flórida começará a sentir os impactos da chegada de mais essa tempestade. Agora eu te convido para a previsão do tempo, hora da nossa meteorologia. Vamos checar as temperaturas previstas para amanhã aqui no mapa, gente. Olha, em Washington, na capital, máxima de 83, previsão de tempo encoberto. Em Charlotte, bastante chuva prevista. Em Atlanta, tem até previsão de raios. Na Flórida, um tempo bastante misto, o sol vai aparecer apenas na área de Jacksonville, no restante, previsão de chuva e trovoada. O mesmo segue em Houston, lá no Texas, e em San Antônio, mesmo cenário, mas por lá o sol começa a aparecer ao longo do dia, máxima de 82. Em El Paso, previsão de tempo encoberto, mínima fica em 52. Em Albuquerque, mínima de 34, por lá tem pancada de chuva prevista isoladamente. E em Phoenix, lá no Arizona, máxima de 72 graus e tempo encoberto. Tempo encoberto continua na faixa de Los Angeles até Las Vegas e só em São Francisco, lá no norte da Califórnia, a previsão é de bastante sol, com máxima de 72. Pesquisadores brasileiros estão fazendo parte de um estudo sobre partículas subatômicas de massa, junto com cientistas norte-americanos. Um dos nossos estudiosos vai compor um laboratório caverna na Dakota do Sul, instalado a 1,5 km abaixo da superfície. Quem nos explica como funciona esse estudo e a importância dele é a Eloá Orazen. Com grandes perguntas, vem grandes desafios. O que o universo existe hoje? São perguntas muito fundamentais da humanidade. Ou seja, como é que depois do Big Bang, matéria e antimatéria que foram criadas a princípio na mesma quantidade, não ficaram anulando. O universo não virou só uma bola de luz. Para responder essas e outras questões da humanidade, o Fermilab, o laboratório de física americano, está investindo $3 bilhões num projeto que investiga os neutrinos, partículas elementares sem carga elétrica e de massa muito pequena. É importante a gente explicar que para que esse experimento aconteça, o argônio, que é o meio que os neutrinos vão interagir de maneira indireta, tem que ser extremamente puro. Ultra puro, ou seja, eu não consigo comprar um argônio tão puro. Ele é purificado no próprio experimento. É uma pureza de partes por trilhão, de algumas dezenas de partes por trilhão. Então isso é muito puro, eu não consigo comprar comercialmente. Então o experimento precisa desenvolver um sistema de purificação nele mesmo. São desafios como esse de se criar um sistema único de pureza de argônio que fizeram os americanos buscarem parcerias com entidades e pesquisadores internacionais e encontraram parte do que precisam no Brasil. Construímos um criostato de purificação de argônio que está instalado lá no Instituto de Física e, usando esse criostato, nós identificamos métodos de purificação de argônio inovadores que podem beneficiar muito o experimento. Um deles, um método inovador para capturar oxigênio do argônio líquido, que eles já fazem, que é uma das impurezas que atrapalha o experimento, mas o nosso, pelo menos em pequena escala, teve desempenho superior ao deles, em termos de performance, e desenvolvemos um método de captura de nitrogênio, coisa que eles não fazem, ou seja, os experimentos atuais não capturam nitrogênio. Se este papo de neutrinos e argônio está parecendo confuso por aí, não se preocupe. A maioria de nós também tem dificuldade em entender um projeto desta magnitude e complexidade. A forma mais fácil de tentar montar esse quebra-cabeça é pensando em formas práticas de como essas pesquisas podem mudar a nossa vida. Então, afinal,
Quais benefícios esta colaboração internacional nos trazem? Talvez a sua pergunta é sempre, né, o impacto que vai ter na vida das pessoas, né? Eu acho que essa é uma pergunta que ciência básica, às vezes, é difícil de você responder imediatamente. Isso vem com o tempo, né? Vem um pouco com o tempo. Mas, imediatamente, o que já tem é que esse desenvolvimento de inovação, né, de pesquisa, ele já tem um certo impacto, né? Você vê, por exemplo, para você purificar, acho que o exemplo que acho que mais visual, né? O Pascoal estava dizendo dessa pureza desse argônio. Primeiro, o que é a ideia do argônio? Onde que você encontra na vida real o argônio? Nos hospitais, né? Você vai nos hospitais, você tem tubulação de argônio que é usado como gás de arraste. E nos hospitais, já existem sistemas de purificação, né? Então, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, não científico, tá? Do ponto de vista tecnológico, parte do que a gente já desenvolveu poderia ser usado para você produzir argônio com uma pureza maior, de uma forma mais rápida. Então, isso poderia ter impacto direto, por exemplo, na produção de argônio para hospitais. Os pesquisadores garantem ainda que a tecnologia e as descobertas feitas a partir deste projeto devem beneficiar outras áreas da química, física e até biologia. E isso, por si só, justifica o montante de tempo, dinheiro e capital humano dedicado ao projeto. Por que raios que os Estados Unidos está investindo 3 bilhões de dólares e por que raios que o Brasil vai investir da ordem de 20 milhões de dólares no experimento? Porque não é só a física, a gente aprende muito com a física fundamental, mas é todo o resto. Quando você movimenta toda essa máquina para pensar num projeto desse tamanho, para garantir que um projeto desse tamanho possa ter sucesso, você tem que ter, primeiro, pessoas de altíssima qualidade trabalhando, empresas de altíssima qualidade trabalhando, que tenham um altíssimo controle sobre os processos, e isso tudo é o que transforma as grandes economias no que elas são. Elas só são grandes porque elas detêm as tecnologias de ponta. O trabalho dos pesquisadores brasileiros vai compor um laboratório caverna na Dakota do Sul, instalado a 1,5 km abaixo da superfície terrestre. Com previsão para ser inaugurado em 2030, este centro vai ser a sede de outras pesquisas que devem atravessar décadas, sem prazo para acabar. O governador da Dakota do Sul, em conversa com os pesquisadores, explicou como foi convencido a apoiar o projeto desta magnitude e por que é fundamental que outros órgãos façam o mesmo. Quando alguém te faz uma pergunta, o seu neto ou a vizinha te faz uma pergunta, por exemplo, qual é a população da China? Você pode dizer, eu não sei, mas a resposta existe. De forma similar, qual é o país que criou o macarrão? Eu não tenho certeza, mas a resposta existe, de alguma forma. Agora, se eu pergunto, por que existe mais matéria que antimatéria no universo? A resposta não existe. Qual é a massa dos neutrinos? Qual é a hierarquia de massa dos neutrinos? São 3 sabores. Qual é? Ninguém sabe. Então, é muito motivador quando você tenta responder uma pergunta que ninguém sabe, que a humanidade não sabe. Não é que você não sabe, a humanidade não sabe. E antes de encerrar a edição de hoje, a gente volta a falar sobre a eleição. São as últimas horas dessa disputa acirrada e, neste momento, urnas já foram fechadas na maior parte de 9 estados do país, sobretudo na costa leste. E a partir das 8 horas da noite, Eastern Time, mais urnas fecham em outros 16 estados, incluindo a Pensilvânia, que é uma das regiões decisivas. As últimas áreas do país a encerrarem a votação serão Califórnia, Washington, Alasca e Havaí, por causa do fuso horário nessas regiões, que tem urnas que serão fechadas perto de 1 hora da manhã, Eastern Time. E como aqui nos Estados Unidos o voto é manual, não existe também um órgão responsável como o TSE lá no Brasil, a contagem de estado a estado leva tempo e não sai tão rápido. Por isso, essa madrugada e as primeiras horas de amanhã vão ser de apreensão total. Lembrando que na última eleição o anúncio do vencedor só saiu 4 dias depois. E amanhã tem mais eleições aqui no Américas no Ar. A edição de hoje termina agora. Você fica com o Rico e Lázaro. Uma boa noite.